Bem-vindos ao Ceará, terra de José de Alencar, Fortaleza, terra do Dragão do Mar. Hoje nós vamos visitar nossos amigos aqui de Fortaleza. E a gente está aqui aproveitando o nosso momentinho de folga, porque daqui a pouco a gente vai conhecer um pessoal muito legal, que atendeu o nosso convite meio que em cima da hora, mas foram muito solícitos. Então hoje a gente vai conhecer os nossos amigos do Pro Áudio Studio, depois da vinheta. Olá pessoal, estamos de volta. Agora estamos aqui com nossos amigos do Pro Áudio Studio. Estou aqui com o Marcílio. Muito obrigado, Marcílio, por ter nos recebido aqui no estúdio. E vamos aqui estar fazendo algumas perguntinhas, conhecendo melhor os nossos amigos aqui, os equipamentos, o que eles fazem, há quanto tempo já estão no mercado. E vamos começar aí pelas produções. O que o estúdio aqui já produziu? O senhor já tem um tempinho já, né? A gente já tem 29 anos de atividades ininterruptas, né? É a terceira série que nós temos, né? Comecei primeiro na minha casa, na garagem da minha casa, e eu tinha um sócio na época, o Ronaldo Pessoa, e ele começou há 29 anos. Ele músico, a mulher dele também musicista, mas eu também tocava, eu era baixista, fazia parte de um grupo musical aqui em Fortaleza chamado Quinteto Agreste. A gente fez uma carreira grande, a banda durou muito tempo, ela ainda hoje funciona, mas não mais comigo. Então nessa minha época nós ficamos 14 anos ininterruptos, né? Eu fiquei na banda nesse tempo todo. E aí da banda que veio a ideia de fazer estúdio e tal, porque em Fortaleza não existia um estúdio multipista. Vocês chegaram a gravar alguma coisa? No estúdio, não. A gente gravou antes, daí veio a paixão. Porque a paixão de gravação é uma paixão maluca. A gente começava gravando no gravador cassete e tal, as músicas do rádio, essas coisas. Na época o cassete era um top, né? E aí a gente foi, eu fui pro Rio, ele tocava na banda e foi gravar no Rio, porque a banda era conhecida, tá, em Fortaleza, muito conhecida. E aí a gente foi gravar no Transamérica, que era um dos maiores estúdios do Brasil, assim. Eu cheguei a ver lá, na época que estava gravando, Baby, Consuelo, Pepeu, Cleito e Cledir, nessa época. Então na época de efervescência, a banda e o estúdio lá era muito conhecido. E a gente conseguiu um patrocínio de um banco e gravamos lá. E aí veio a paixão mesmo por estúdio, assim, aquela loucura, né? Minha particularmente. E aí a sorte que apareceu uma pessoa vendendo equipamento, porque naquela época, vocês são jovens, a maioria jovem, não se lembra, mas os mais velhos vão saber. Existia uma política de não poder importar nada, né? Uma política de reserva de mercado, que não podia importar nada. Os equipamentos todos tinham que ser feitos no Brasil. Aí imagina o que é. Hoje em dia ninguém consegue com a tecnologia, imagina naquela época. E então a gente, um equipamento legal, importado legalmente, né? Depois de ser apreendido e tal, aquelas coisas. E aí foi vendido para o grupo. Seu drama ainda é existente hoje, mas em muito menor escala, claro, né? Hoje você pode trazer, pagar os impostos. Naquela época era difícil até assim. E aí, eu sei que quando a gente comprou o equipamento, era um equipamento, foi daí que surgiu o Pro Áudio, de 8 canais. Era um Fostex de 8 canais, pequenininho, um gravadorzinho assim, uma mesinha também de 8 canais. A gente comprou desse cara. E aí, nós trouxemos o estúdio, esse equipamento, para Fortaleza, porque a gente gravou em 24 canais lá no Rio, no Transamérica, em 2 polegadas. Era um gravador, né? Um equipamento, uma mesa Harrison, tudo grande, tudo show de bola. E a gente não tinha em Fortaleza um estúdio para gravar. Bom, aí o sonho veio, o sonho crescendo, e a gente comprou o equipamento, né? E ficamos com o estúdio. O Quinteto Agreste, o grupo, era o dono do estúdio, e eu tomava de conta, eu gravava, eu sempre fui curioso, sempre estudei eletrônica e fiquei sempre curioso, tocava e operava o áudio, o PA, era uma loucura. As pessoas ainda hoje recordam na praça, né? As caixas de som caindo em cima de mim, aquelas coisas. E aí eu estava numa mesa de som em cima do palco, né? De modo que a gente começou a gravar as pessoas, gravei o primeiro disco, assim, da época, foi o do Bernardo Neto, que é um artista local. Ele gravou um disco com 8 faixas e tal, o trabalho dele, foi o primeiro disco que a gente gravou. E aí vieram outros e tal. A gente gravou muita coisa. Então, basicamente, o estúdio começou nessa história toda. E a gente, lá pra cá, a gente já tem feito muitos trabalhos. Passamos por épocas áureas do forró, estamos gravando outras coisas. Hoje tem muita segmentação de mercado. Mas gravávamos tudo, comerciais, muito comercial, locuções, trilha para filme, para vídeo e tal. Fizemos muita coisa. Hoje a gente trabalha mais na nossa vocação, que é para música mesmo. E algum desses famosos
conhecidos hoje já passaram por aqui? Sim, tem. Por exemplo, a gente no Pro Áudio, a gente gravou os primeiros discos de forró, Mastruz com Leite, o primeiro disco do Mastruz com Leite, que é uma banda conhecida nacionalmente, que já tocou no exterior e tudo. O primeiro disco foi gravado conosco, né? Primeiro. E depois eles fizeram o estúdio deles e tal, cresceram muito, fizeram o estúdio deles. Inclusive eu fui lá e mixei muitos trabalhos deles e de outras bandas que eram do mesmo grupo. Entendeu? E de lá pra cá a gente fez muitos artistas, por exemplo, o Falcão Lindo, Bonito, Joiado, o primeiro disco dele foi feito aqui, com a gente. Não aqui, mas na outra sede, na primeira sede. Vários artistas, por exemplo, os próprios discos das bandas que fizeram sucesso na época, Brasa do Forró, que era uma banda muito sucesso. Eram coisas que a gente fazia muitas bandas. E fizemos também alguns artistas gospel, fizemos também alguns artistas nacionais vieram fazer participação, trazer. Às vezes o artista estava aqui, por exemplo, Zezé de Camargo e Luciano gravaram uma faixa com a gente, porque tinha uma premência de uma entrega de uma gravação, gravaram voz. O Leonardo também gravou. Quer dizer, a gente está nesse mundo aí de gravação há 29 anos, então aconteceu muita coisa e continua acontecendo. E de lá pra cá, desde que começou a gravar em casa, já se passaram por quantas sedes? De casa, passamos lá um bom tempo, depois passei 17 anos na Eduardo Bezerra, que é aqui no nosso bairro do Tauá, perto da Aldeota, e agora nós estamos aqui no Luciano Cavalcante, aqui mais pro lado da Washington Soares, há 3 anos. Então já tem um bom tempo aí que a gente está. A gente se muda pouco, nós passamos 17 anos lá no Eduardo Bezerra, sede nossa e tal, e acabamos vendendo pro Wesley Safadão, que comprou a nossa sede toda completa do Sinistro Porteira Fechada. Hoje ele já tem outro estúdio, mas na época ele comprou e usou bastante. Porque o Wesley, inclusive, gravou muito com a gente como cliente, né, também. Legal. E essa migração aí do analógico para o digital, isso tem dado uma certa dor de cabeça para alguns mixadores, né? E o que o estúdio usa como equipamento e quais são as vantagens e desvantagens aí de usar uma mesa de áudio e uma interface, por exemplo? Na verdade a gente vem passando por todas essas transformações, né? A gente começou, como eu te falei, com um gravador Fostex de 8 canais, analógico, logicamente, né? Nos idos de 88, né? 88, 89, e a gente gravou muito tempo de 8 canais, passamos depois para, em torno de 3 anos depois, mais ou menos, passamos para um gravador de 16 canais, de meia polegada, esse outro era de 1/4 para 8, quer dizer, é uma fita muito fininha assim, gravava 8 canais dela. Depois passamos para uma fita um pouco mais, dobro, para fazer 16 canais. E depois a gente teve que mudar, porque surgiram os gravadores digitais, na época o ADAT, que foi uma maravilha e também foi uma loucura, um sofrimento, uma loucura, quando a gente fala para ADAT, para certos técnicos, eles têm um problema de página, né? Porque os mais antigos que pegaram, os novos não sabem o que é isso, você tem que sincronizar 4 gravadores e de repente um deles parar, né? Ou deles engolir uma fita de videocassete, que a gente usava uma fita de videocassete adaptada para isso. Então, de lá para cá, a gente já fez rolo de 8, rolo de 16, ADAT de 24 canais, que eram 3 gravadores combinados. Depois passamos para a plataforma mesmo de computador, que foi o Pro Tools, né? Primeiro que a gente usou, eu não lembro exatamente qual era a versão, acho que o 9, o 7, não, 7. E aí viemos trabalhando e tudo. Passei depois para o Pro Tools de 24, depois do 24 a gente foi para o PC, aí entrei com o Nuendo, com o Base, fizemos muita coisa com esse material. E quando eu vendi o estúdio lá e vim para cá, eu digo, não, quando eu vendi tudo, eu vou comprar tudo novo, vou comprar Mac. E hoje em dia a gente usa o Mac e usa o Pro Tools também, né? Lógico que tem algumas coisas analógicas, porque eu me lembro que quando a gente tinha o digital, do começo, primeira mesa digital, a gente tinha um gravador digital, que era o ADAT, e tinha a mesa analógica, que era uma Tascam M350. Aí a Tascam, muito boa a mesa analógica, mas eu digo, não, vamos ter que passar para digital, porque daqui a pouco é tudo digital. Eu comprei a O2R e a Yamaha. Ele sempre foi pioneiro, sempre puxando. Bicho, quando saiu o som do ADAT passando pela mesa, bicho, foi aquela decepção, esse som
O2R junto com os Haddad. Por quê? Porque faltava o corpo, faltava o analógico, né? Quando eu trabalhava com a analógica, a mesa analógica que eu tinha Tascam e com o Haddad, beleza, porque a pré da mesa é excelente, ainda hoje muita gente usa e tal. E aí eu digo, bom, vamos ter que mexer nisso, vamos começar a pesquisar. Nessa época a internet estava começando e tal, e aí começamos a comprar press, né? Press valvulados e tal, e aí começou a coisa a melhorar novamente e tal, e aí foi pegando. Mas realmente o analógico a gente precisa usar. A gente tem aqui equipamentos que usam analógicos, que são analógicos, né? Porque são valvulados e tudo, para a gente entrar no Pro Tools, que já tem qualidade bem melhor do que era um Haddad antes. Já tem resolução muito mais alta, a qualidade é muito boa, mas mesmo assim a gente não dispensa as válvulas. E os press também, estado sólido, né? Solid state, que são os transistores e tal. Agora você falou sobre o Mac, né? É uma dúvida que paira na mente de muita gente sobre optar entre um PC e um Mac. Isso. Você já passou pelos dois? Como é que foi a experiência? Os dois são muito bons. A gente sofreu muito no começo deles, inclusive o Mac. Eu comprei um Mac na época que tinha sido do Lincoln Olivetti e tal. A época era uma loucura porque não tinha ninguém que entendesse aqui. Só tinha um cara que trabalhava com isso. E aí era uma loucura porque não tinha a informação que a gente tem hoje, né? Não tinha. E a gente sozinho, praticamente, poucas pessoas, as maiores agências tinham aqui. A gente tinha comprado um pequenininho de segunda mão, 512, que hoje eu até dei para um amigo meu que tem uma espécie de museu, sabe? Pegou, tal, o Domingos pegou. Então, a gente sofria muito justamente pelo pioneirismo. E aí, mas a qualidade em si sempre foi muito legal. Já tinha qualidade de imagem boa, o monitorzinho pequenininho, o MIDI dele era bom, ele trabalhava com MIDI só, não gravava áudio, era só MIDI. Mas já era uma plataforma show de bola. O PC é muito rígido, muito legal, mas ele tem um problema porque ele é feito em vários lugares, ele tem uma fonte boa. Se a fonte não for boa, se a placa de áudio também, quer dizer, ele é feito junto de muitos pedaços, entendeu? Então é complicado, né? Já o Mac não, ele é feito todo num lugar só, então ele com certeza não. Então, por exemplo, aqui está explicando, esse computador aqui tem 3 anos que funciona ininterruptamente, nunca foi reformatado. Só no começo, quando ele veio novinho, foi instalando os programas, ele nunca parou. Pode ser que tenha que pare hoje, né? Mas ele nunca parou. Então isso é um sossego. Quem tem PC sabe que tem que mexer, tem que formatar, tem que tal. Ficar travando, mas tem coisas boas no PC, por exemplo. A gente tem facilidade de aprender, porque as pessoas. Manutenção é mais fácil, tudo é mais fácil. Né? Então tem tudo que custa bem menor, né? Para fazer uma máquina equivalente, você tem um custo menor do que um Mac. Agora, o estúdio certamente é uma referência aqui no Nordeste, né? Principalmente no forró, isso. Provavelmente como Goiânia é pro sertanejo. Isso. Nesse sentido, a procura de fora... Na verdade, na época do auge, né, do forró, é que a gente realmente chegou a gravar bandas de São Paulo que vinham para Fortaleza, bandas do Rio que vinham para Fortaleza gravar com a gente, bandas de Pernambuco, várias vieram, Rio Grande do Norte, da Bahia, várias bandas vieram aqui gravar. E tanto bandas quanto artistas vinham para cá para pegar os músicos daqui e gravar a voz e tal. Então, na verdade, banda de gente de Brasília veio muito, quer dizer, a gente tem, na época do auge mesmo do forró, da influência do forró no mercado, das grandes bandas e tal, a gente fez muito trabalho assim. E isso eu acredito que esteja ocorrendo exatamente agora em Goiânia, né, e cidades do centro do Brasil que estão com o sertanejo aí em evidência. Você falou sobre, já houve tempos, né, que o estúdio gravava locução, fazia outros trabalhos, trilhas, comerciais. Né? Hoje o foco do estúdio, ele trabalha com show ao vivo, faz sonorização, ou ele é mais para gravação? A gente hoje grava mais em casa mesmo. A gente teve uma época que a gente fez muita gravação de áudio de DVD externamente, né? Eu tinha equipamento, levava equipamento, montava tudo e deixei porque como aqui é uma terra um pouco diferente, tipicamente diferente, as pessoas aqui começaram a gravar muito disco pirata e tudo, e isso surgiu, para isso surgiram várias pessoas gravando, e aí o mercado ficou em baixa, os preços não compensam. Para a gente que faz uma coisa com alta responsabilidade de saber o que é um DVD, que vai para o ar, que é um DVD de um artista, a gente chegou a gravar áudio e DVD em outros estados, ia para lá, levava equipamento de avião ou de carro, quer dizer, uma alta preocupação. Hoje em dia os caras fazem uma gravação
Não todos, claro, tem gente boa aí, né, claro. Mas o que fez baixar o preço, justamente isso, essa proliferação de gente gravando com notebook, um cabo e tal, e vai e faz, e a qualidade não fica boa, e aí o cara que gastou uma grana com vídeo, com imagem, Sim. que é mais caro, fica na mão. Eu já cheguei a regravar áudios de DVD no estúdio porque o áudio não prestou. Quer dizer, isso conosco não acontecia nunca. Talvez seja até uma falta de cultura nossa, né? Por exemplo, uma imagem analógica é totalmente uma imagem HD. Um produto gravado num estúdio de qualidade, né? Um evento ao vivo gravado também com o pessoal que entende do assunto é totalmente diferente de pegar um gravadorzinho, né, gravar um CD e vender né, na feira. Ou gravar com distorção, falhando. Cheio de ruído. Aí levar o cara quando vai mixar, quando vem pra cá, que às vezes os caras fazem, se arrependem e vem tentar arrumar aqui, aí meu amigo, aí a dor de cabeça é grande, viu? E aí não valeu a pena, de repente não vale a pena porque ninguém faz milagre. O estúdio é estúdio de gravação, não é de milagre. Sim. Marcílio, estamos concluindo aqui nossa entrevista. Né? Muito obrigado. Queria que você divulgasse aí o contato, né, para o pessoal que estiver interessado em gravar aqui no estúdio, no site. Tá bom. Nosso site é www.proaudio.com.br e a gente está à disposição, está lá. Inclusive nós fazemos, além de gravações e tal, a gente faz prensagem também. Quando é um cliente que prensagem pequena, de quantidade pequena, a gente faz. Quando é maior, a gente indica uma fábrica que faz todo o trâmite legal. A gente também é editora musical, tira o ISRC, tudo que você imaginar de música, a gente faz um pouquinho. Tá ótimo. Faz bem. Muito obrigado mais uma vez.